Hoje a gente veio gravar o nosso relato de parto. Eu trouxe o meu marido pra gente contar junto É isso aí. a nossa experiência, como que foi. O meu parto foi um parto normal, sem nenhuma intervenção. Sim. Eu quis trazer esse relato porque, assim como eu, sei que tem muitas mulheres que às vezes têm medo do parto, são mais sensíveis com dor. E eu era uma pessoa assim. E como eu consegui passar pela primeira experiência do parto, e agora eu tô grávida da minha segunda filha, meu primeiro foi um menino e agora eu tô grávida de uma menina. Então eu resolvi trazer para compartilhar essa experiência com vocês. Quando eu tava com 36 semanas de gestação do Álvaro é meu primeiro bebê, eu já comecei a sentir os pródromos, que são aquelas cólicas que a gente sente, mas que ainda não é o trabalho de parto. E então eu senti esses pródromos durante mais de um mês. Eu sentia muitos pródromos e a gente precisou ir na Santa Casa muitas vezes, né, amor? Sim, a gente foi muitas vezes na Santa Casa e cada vez que a gente ia na Santa Casa, eu como estava participando, mas não sentindo, toda vez eu achei que a gente já ia acontecer, ele já ia nascer, então a gente já ia bem preparado, com bolsa Isso mesmo, e tava. 2 malas que a gente levava, né? E aí, o que aconteceu? Eu sentia muitos pródromos, a gente ia muitas vezes na Santa Casa. Sim, E eu busquei muita informação, né? muita informação. Então, eu... Muitos estudos, Então, muitas imersões, né? e eu acabei que, mesmo sabendo, né, na teoria como que seria, na prática eu tinha muito medo do parto. Muito medo de como seria, o meu maior medo era eu estar em trabalho de parto e não saber. Mas eu já adianto pra lembro dessa vocês, fase. isso é impossível, né, amor? É impossível, gente. Você estar quase impossível, eu acho que, bem, não sei. Pode ser que aconteça com alguém, mas... Quando foi de fato acontecer, a Erika ficou a noite inteira em trabalho de parto, em casa. E de manhã, às 5 da manhã, a gente foi pro hospital e aconteceu, né? Porque o trabalho de parto é bem característico. Então, quando eu tava em trabalho de parto, no fim eu soube, mas eu tinha medo de não saber. O meu trabalho de parto ativo, ele aconteceu com 40 semanas e 3 dias. Então a nossa expectativa já estava altíssima. Muito alta. Porque a gente estava indo várias vezes no hospital. Eu fui com 36 semanas, com 37. E depois a gente tem consulta toda semana. Sim. Além das consultas, sempre que eu sentia muita dor, eu ia pra lá. Então, eu ia e voltava. E não tinha dilatação nenhuma. Toda vez que eu ia lá no hospital, era 1 centímetro, né? 1 centímetro. Comecei a dilatar. É isso aí. Com 36 semanas, né? Foi. Já tava com 1 centímetro. Tanto que eu afastei, você lembra? Lembro. Afastou quase um mês antes, né? Foi com 36 semanas. Com 36 semanas. Eu já resolvi parar de trabalhar, porque eu tava com muito medo de já acontecer o parto a qualquer momento. Lembra que a gente conversava? Pai de primeira viagem é bom demais, né? E aí, eu me afastei e fiquei em casa nesse período, né? Até que ele nascesse. Então foi mais ou menos esse último mês, bem turbulento. E a gente com aquela apreensão, né? De saber se ele ia nascer ou não ia nascer. E 1 centímetro de dilatação. Sim. Não passava disso. Então eu fui com esse 1 centímetro, com essas dores, até 40 semanas e 3 dias. Foi mesmo. Então, assim, é por isso que eu quis trazer essa experiência. Porque eu me senti, assim, eu achava que eu não ia dar conta. Eu falava, pronto, eu não vou ter dilatação, acho que no meu parto não vai ser normal, né? Parte pra cesárea e tudo mais. E eu tinha muito medo da cesárea. E sabia que não era a melhor opção pra ele, né? Se eu tava saudável, tava tudo bem, não tinha porquê. Com Né? certeza. Eu fui sozinha na consulta, passei pela Nessa época eu tava na Unifran, né? Acho que era. Tava na Unifran. E você tava trabalhando e eu fui pra consulta de manhã. Foi ônibus, isso mesmo. de ônibus. Essa foi de ônibus, foi. E a médica fez o toque e eu tava com 40 semanas e 3 dias. E ela disse pra mim, olha, você ainda tá com 1 centímetro, não evoluiu nada, né? Eu falei pra ela, doutora, mas tô com muita dor, muita cólica, né? E ela fez a E aí manobra. ela me deu uma opção, ela falou, olha, se você quiser, eu posso fazer uma manobra, né? Uma indução de parto natural, né? Sim. Que ela chama de descolamento de membrana. Então, ela fez uma manobra que ela faz o toque e ela passa o dedo por dentro do seu colo do útero e descola a bolsa do colo do útero. E isso faz com que os hormônios trabalhem e o parto aconteça mais rápido.
Então, ela me explicou, né, antes de fazer a manobra e falou, você quer que eu faça? Falei, com certeza, faz, porque eu já não aguento mais. 40 semanas. 40 semanas e 3 dias. E aí ela fez a manobra e na hora eu não senti nada, foi só desconfortável. E aí eu vim embora de ônibus. Quando eu vim embora, eu já comecei a sentir uma cólica bem mais intensa. Aí eu falei, opa, peraí, eu acho que essa cólica aqui é porque realmente eu sou muito sensível à dor. Então, assim, eu sou muito mole. Muito mole. Então, hoje, olhando pra trás, eu sei que das 36 semanas até as 40 semanas, aquilo não era dor de parto, sabe? Não mesmo. Era só aquela... Eram contrações, eu tinha muito aquelas contrações, a barriga ficava tudo dura. Mas nem chegava perto. Não, de você é dor do barrigona, parto. nem lembra? Meu Deus. Nem chegava perto. E aí, o que aconteceu foi que eu fui embora, passei o dia, né, conversando com minha mãe, falando com o Matheus por mensagem, né, falei, amor, ó, eu fiz a manobra assim, mas tô com cólica, mas não vamos criar expectativa. Não vamos criar, porque nós já tinha criado toda a expectativa. Acho que a gente foi umas 4 ou 5 vezes no médico, achando que ela ia ganhar. E aí a gente não voltava pra queria trás, né? Ficar frustrado mais uma vez. Isso. Eu falava, não, deixa. Vamos ver como é que vai se desdobrar, né? E aí a gente esperou até a noite, quando foi 9 horas da noite, a cólica continuou, persistiu, mas 9 horas da noite as contrações mesmo começaram a acontecer. Sim. Aí já não era só cólica, só dor, era contração junto com cólica. E aí vinha bem certinho, assim, eu lembro de sentir as cólicas e a contração ao mesmo tempo e aquilo já aquela dor de parto mesmo. E aí eu comecei a sentir isso 9 horas da noite. Foi. Aí a gente jantou. Sim. E fomos dormir. E eu disse pro Matheus dormir, né, amor? Falei, vai dormir porque eu acho que eu não vou conseguir dormir agora. Eu acho que é essa noite, hein? Aí eu falei, descansa, porque eu vou precisar de você bem amanhã. E se ele for nascer, né? Aquela situação. E aí eu fiquei acordada e o Matheus foi dormir. E fiquei a noite inteira entre banhos quentes e fazendo muitas posições que eu fazia. Aquelas posições, né, pra induzir o parto, pra ajudar a descida do bebê. Então eu me mexia muito, me movimentava muito, o máximo que eu conseguia. E as contrações apertando cada vez mais. Sim. Eu marquei e eu vi que estavam ritmadas. Mas depois eu parei de marcar. Falei, não vou ficar marcando, porque eu já... Porque vai nascer. E assim, você entra num estado que você não consegue mais raciocinar. É uma coisa muito louca, assim. Eu já entrei num estado, assim, que eu não conseguia ficar pensando, sabe, em marcar no celular. Eu já parei de pensar nisso. E eu tava em trabalho de parto ativo, mas eu não sabia, né? Eu tava esperando, fiquei esperando o máximo. Foi 5 horas, né, que eu te chamei. 5 horas da manhã, aí ela me chamou e falou assim, com essas palavras, amor, eu acho que ele vai nascer. Aí a gente pegou, né, pôs as coisas dentro do carro, entramos dentro do carro. O que eu faço? Eu sempre pergunto, né? O que eu faço agora, né? Aí a gente pegou, entrou no carro e saiu correndo pra Santa Casa. Aí chegou lá, tem aquela papelada pra assinar, ela sentindo dor. E plano aí, de parto, né? Plano de parto, gente. Depois eu vou contar essa parte pra vocês, da importância que teve o plano de parto nesse dia em específico. Foi muito bom, né? Porque Foi. me ajudou. Excelente. Eu já posso contar ou... Pode ficar à vontade. Gente, vamos lá então, vou contar pra vocês. Entramos para a sala lá de parto, né? E então a médica começou a dar ordens para Érica, por exemplo, sobe na maca, faz isso, faz aquilo, né? Isso, soro na veia, né? Então, naquele momento de adrenalina, eu me lembrei que a gente tinha um plano de parto, né? E aí eu perguntei para a médica, a gente tinha protocolado 7 meses antes na Santa Casa. Então eu perguntei para a médica, você tá com o plano de parto dela aí ou você quer o meu? Né? Porque eu tinha uma impresso na mochilinha lá com a gente, né? Então a médica se ligou que ela tinha plano de parto e comunicou à enfermeira. E falou, enfermeira, essa aí tem plano de parto. Então a enfermeira saiu da sala e comunicou às outras enfermeiras. Então isso mudou totalmente o tratamento daquele momento, né, do parto do Álvaro por conta desse documento. Então o plano de parto, no contexto do parto, é um documento essencial. Mulheres, façam plano de parto. Pelo amor de Deus, é um documento com
o que você espera do parto, né? E ali você coloca tudo que você quer, o que você não quer, as suas exigências, né? Os seus direitos, né? Os seus direitos. É importante o plano de parto e é importante você usar ele no dia do parto. Com certeza. Porque às vezes só fazer não adianta nada. E aí você esquece do plano de parto, Exatamente. não fala que tem um plano, que ia acontecer isso com a gente, porque a gente tava tão na adrenalina. Sim, com certeza. Eu estava consciente naquele momento e observando todos os detalhes. É por isso que é importante conversar com o marido sobre... Preparar o maridão, velho. Sobre o que ele tem que fazer, né? É isso porque aí. às vezes na hora fica perdido. O que eu faço, né? Preparem os seus maridos. Isso. Eu conversei muito com o Matheus, falei, amor, você precisa lembrar do nosso plano de parto, Sim. lembrar as enfermeiras, lembrar todo mundo, pra que a gente tenha esse direito respeitado. Esse documento, e né? não sofra violência obstétrica. Com certeza. Né? E não queiram ficar me forçando alguma coisa Sim. que eu não queira. Se for uma gestação normal, não tem necessidade, né? Exatamente. De fazer certas coisas, né? A informação salva, né? Acho que pode fazer um vídeo à parte sobre plano de Sim, parto. isso. A gente vai fazer um vídeo... À parte. Depois desse, a gente vai fazer um vídeo sobre plano de parto, hein? A gente saiu lá de casa às 5 horas da manhã. Sim. E eu tava com muita dor. Eu lembro que quando eu chamei o Matheus, eu falei quase sem voz, né? Foi quase sem Eu voz. não conseguia nem conversar. Então, assim, a dor do parto era, assim, muito grande. Não era uma coisa que fosse passar despercebido. Talvez essa gestação vai ser diferente, eu venho contar pra vocês. Mas a Inclusive, ela foi ajoelhada no banco da frente do carro. Ela foi abraçada, assim, ó, no não banco era da frente. uma dor que eu De não tanta perceberia. Eu tinha medo, né, de nascer. Esse dia foi muito legal, né, cara? Meu Deus. Eu fui muito emocionante, eu fui virada no banco, né? Sim, foi virada no banco. E eu fui assim, virando, porque eu não Foi, igual um peão, rodava igual um peão eu no banco. não conseguia ficar parada. É verdade. E a coberta. Levei a coberta. Ai, que loucura, eu não sei véio. porquê. Gente. Sabe quando você sente cólica de menstruação? Sempre que eu tô com cólica de menstruação, eu gosto de esquentar a barriga. E eu não sei porquê, eu senti como se fosse a mesma coisa, sabe? Peguei um cobertor e pus na barriga. Foi, E eu, enrolou assim, né? E aí eu fiquei a noite inteira com esse cobertor, eu tomava banho e saía com esse cobertor na barriga. Quando a gente saiu, eu levei o cobertor. Levou pro hospital. E o Matheus falou, onde você vai com esse cobertor? Eu falei, Não, e um cobertor vou levar gigante, esse cobertor, segurando o cobertor. Aí ele falou, tudo bem. Leve o Leve cobertor. o cobertor. Cobertor é o de menos. Aí a gente levou esse cobertor pra Santa Casa fora. Subi as escadas lá, fui, passei. E quando a gente chegou lá, era troca de plantão. Nossa, né? Nossa, é verdade. Puta merda. Era troca de plantão, era 6 horas da manhã. Nossa, isso é horrível, cara. De equipe, né? E demorou pra chamar a gente. Demorou. Acho que demorou mais de 1 hora. É. Porque quando eles foram passar a gente lá, que a médica fez o toque, já era umas 6h30 da manhã. Sim. 6h30, 7 horas. E a expressão que a médica fez quando ela te aí, examinou? Aí ela falou assim, sobe aqui, vamos fazer o toque. Gente, Quando ela chamou a gente, né? eu tava com tanta dor, mas tanta dor, você lembra? Que eu apertava o Matheus. Nossa, ela apertava a minha mão que doía. E eu lembro de não conseguir responder as pessoas. Porque aí elas me falavam assim, os procedimentos normais, né? Vamos medir a pressão, dá o braço e fala... Mas eu não gritei, né? Não, ela não gritou. Eu fazia ela não gritou, é verdade. força, mas eu ficava... Mas tinha umas mulheres lá, gente do céu, parecia que tá matando. Mas eu gritei no final. Mas foi um grito. Mas eu confesso que eu não gritei. O grito, hein? Foi o grito. Mas calma, que nós vamos contar. Isso, vamos chegar lá, hein? Eu confesso que eu não gritei, não foi por falta de vontade, foi porque eu não tinha voz, eu tava com muita dor, eu não tinha fôlego pra gritar. Pô. Então, o meu jeito de sentir dor foi assim, eu entrei pra dentro de mim. Sim, foi mesmo. Os médicos conversavam comigo, eu não conseguia responder. Lembra disso, o Matheus teve que ficar lá fazendo por mim as coisas. Eu tentava entender o que ela queria dizer e transmitia pros médicos. E aí, quando a gente foi subir na maca, antes de subir na maca, me deu uma contração muito forte. E isso aí você não quis ficar na maca. Aí eu não queria subir, mas lá pra fazer o toque ainda. Ah, sim, para fazer o toque, sim. Aí os enfermeiros tiveram que me ajudar pra subir na maca. Foi eu que te ajudei pra subir na maca. Foi, né? Foi. Aí chegou, aí tem a médica e acho que as estagiárias, né? Lá, né? O pessoal que faz residência, eu não sei se é residência, né? Acho que é. Enfim. Aí a médica fez o toque. Quando ela fez o toque, ela falou: essa parte foi. mulher, você tá com 7 centímetros. Ela falou exatamente Você vai assim. ganhar esse menino agora. Eu falei. Meu e aí Deus. A gente começou a chorar, porque né? Porque tava acontecendo de verdade. Né? Até então a gente. A gente ia lá e tomava um banho de água fria, era isso. E aí, então dessa vez, né? Pô,
Acabou, vai nascer mesmo, meu Deus. Aí, quando ela afirmou, não, ele vai nascer agora, aí foi uma alegria, né? Foi muito bom, Eu cara. lembro que eu comecei a chorar, eu falei, não acredito, finalmente. Por mais que eu estivesse sentindo muita dor, eu ainda tava com medo de não tá na hora dele nascer. Mas tava. Mas tava. E nasceu mesmo. E foi rápido depois disso. Depois disso foi muito rápido. A Erika ficou a noite inteira, né? Nesse momento do parto foi muito rápido, gente. Foi. Eu contei, a Erika fez 5 grandes forças, né? Quando a gente já tava lá. Quando a gente já tava lá no momento da criança sair, né? Aí foi a parte que você contou, né? Que a gente desceu pra sala, eu fui pro chuveiro. Sim. E o Matheus foi trocar de roupa. Fui trocar de roupa e eu acompanhei também quando a Erika subiu numa maca e a mulher deu pra gente a opção de romper a bolsa. Ela falou. Isso. Na verdade, ela falou assim, ó. Ela falou, eu vou, né? Vamos romper mas aí, a bolsa. Antes da gente autorizar, eu perguntei pra Erika. Falei, Erika, ela falou que quer romper a bolsa. Você autoriza? Pode. A Erika. Pode. Nem lembro. Essa hora ela fez um toque também. E ela falou que eu tava com 10 centímetros, isso eu lembro. Foi mesmo. Uma médica loira, assim, né? Aí ela falou, tá com 10 centímetros. Aí pediu pra eu romper a bolsa, né? Foi uma coisa Sim, assim. aí foi. Aí ela pediu e aí a Erika autorizou e eu falei que podia. Eu nem lembro disso. Ela nem lembra, ela já tava em Nárnia. Na Partolândia. Eu tava na Partolândia. Eu tava. Aí depois doida. disso a gente foi pra sala de parto. Aí a gente foi pra uma sala separada. Porque primeiro a gente desceu pra uma sala que tinha outras mulheres. Sim. E depois a gente foi pra uma sala reservada. Tava só eu, o Matheus e a médica. E uma enfermeira. E a gente entrou na sala de parto reservada, né? E nessa sala que a gente já tava com o plano de parto, né? Sim, aí foi quando eu cobrei a médica do plano de parto. Se ela tava com o plano de parto da Erika na mão. Porque ela queria que eu fizesse aquela pose do frango lá. E subir na maca, minhas pernas, aquela coisa pra horrível, cima. né? Isso. E eu tinha falado pro Matheus, pelo amor de Deus, não deixe eles pôr minhas pernas pra cima. Isso. Tá falando de estourar a bolsa, né? Sim, essa parte a gente já falou. A gente estourou a bolsa, 10 vezes de dilatação. Aí agora a parte a gente entrou dentro da salinha e tá só eu, você e a E você é a médica e enfermeira, então eu peço plano de parto. Beleza. Isso, aí ela queria me colocar com as pernas pra cima. Isso, vai dessa parte aí. Aí o Matheus falou pra ela, olha, a gente tem um plano de parto. Exatamente. Aí foi nessa hora, né? Cadê o plano de parto? Tá E com aí, você? Aí eles Falei pegaram feio. e tal. Aí já mudou o tratamento, já foi bem diferente. Outra coisa. Porque antes um pouquinho, elas estavam me tratando, tipo assim, eu entrei no chuveiro. Hostilidade. E assim, na verdade, estavam me apressando, sabe? Entra logo, Vai vai logo, logo. sai Linha de logo produção do de chuveiro. grávida, Tipo gente. assim, entra no chuveiro, depois vai na bola, não sei o quê. É isso aí. Só que não é assim que funciona o trabalho de parto, sabe? Lá elas Exatamente. tratam a gente igual como se fosse É um o trabalho produto. delas, é igual quem Porque entrega a pra- bebida. Quem entrega a bebida, pega a bebida e entrega. Lá elas fazem parto. Então é o trabalho delas, é só mais um pra elas. Isso. Mas pra gente era o primeiro, É, né? E era o nosso filho, né, pô? exatamente. Era o nosso momento. E o ali. momento do parto, né? Exatamente, o mais importante Que eu nada. nunca É o ápice da tive. gravidez, né? Que é o parto. Toda mulher tem esse direito de ter o plano de parto pra que seja mais respeitada nessas partes, sabe? Exato. Mas o plano de parto a gente vai fazer outro vídeo verdade. explicando. Aí elas ficavam me apressando, né? Vai, sai logo do chuveiro. E aí eu só falava, tipo assim, não vou sair. Não vou sair, vocês não estão entendendo. Porque quando você tá no momento do parto, você entra ali naquela partolândia, né? Você fica em êxtase. Então, assim, você não faz mais o que você quer fazer. Tipo assim, você faz o que o seu corpo manda. Então, por exemplo, teve uma hora lá que eu abaixei e fiz xixi no chão, né? Foi. De tanta dor. Foi exatamente Fiz xixi isso. no chão. Não é uma coisa controlável. Então, o seu corpo vai fazendo Não é uma coisa que você coisas. pensa assim, nossa, vou abaixar aqui. vou fazer- Não, agora não eu vou pra bola, agora eu vou... Isso. Porque eu já tava com 10 centímetros, cara. Não é uma fábrica, não é uma linha de produção. Na fase do parto que você tá no começo, na fase latente, né? Até pode ser que a gente consegue, né? Se movimentar, mudar. Mas lá na última fase mesmo, que é o expulsivo, esquece. Eu já tava nessa fase, porque eu já tava sentindo puxo, aquela dor de puxo. Que você vem a dor e você já dá aquele impulso, sem querer. Não é porque você quer. Eu não fazia força. Era o puxo que o meu próprio corpo fazia. Que a natureza é incrível. Deus é incrível. Deus é maravilhoso. Então, o meu corpo mesmo que queria fazer isso, né? Então, assim, se eu precisasse ficar mais no chuveiro, era só me deixar mais no chuveiro, né? Então, assim, eram coisas que
faz diferença no final das contas. Com certeza. Eu passei pelo chuveiro e tal, depois elas estouraram minha bolsa, entramos na salinha. E aí ela não me colocou na maca, ela falou, não, você tem um plano de parto? Então, como que você quer fazer? Ela Exatamente. falou, o que você quer, né? Como você se sente confortável? Eu falei, que bom, né? Porque isso deveria ser perguntado pra todo mundo, mesmo sem plano de parto, né? Deveria mesmo. Toda mulher deveria receber essa pergunta. Como você se sente bem agora? Porque... Isso. Como você quer ser conduzida? Você quer abaixar? Você quer levantar? Exatamente. Você quer ajuda? Quer uma opção de uma posição, né? E não assim, você vai fazer isso. Porque o corpo da gente que vai mandar. Ali já não é você, entendeu? Então, ela me deu uma banqueta. Né? Foi mesmo. Ela me deu uma banqueta. Que eu apelidei carinhosamente de caixote. A banqueta, todo mundo que pergunta eu falo, a Érica pariu o Álvaro num caixote. Foi, meio no chão, assim. Isso, foi. E aí o Matheus sentou. Fiquei atrás da Érica e a Érica na frente. E aí foi... E aí ela fez força, hein? Fotos. Meu Deus. Aí eu lembro que ele não tinha descido, faltava ele terminar de descer. Já tava com 10 centímetros, a bolsa já tinha estourado, Sim. porque elas estouraram minha bolsa. Uhum. E faltava ele terminar de descer. E aí eu lembro da médica falar pra mim assim, então agora você vai precisar levantar e fazer alguns exercícios pra ele descer. Sim, aí que era tipo um agachamento, um negócio Isso, assim, né? Ela foi me conduzindo ali, foi muito respeitosa. Sim, foi mesmo. Foi um atendimento sem igual, assim. Não sei se foi só por causa do plano de parto, mas foi um atendimento maravilhoso. Foi. Aí ela falou, pra me levantar e pra eu fazer, tipo, uns agachamentos, assim, né? E eu lembro de sentir a contração e agachar, igual ela me falou pra eu fazer. E aí, nisso, ele foi descendo. Acho que foi umas 3, 4? Acho que foi umas 3 ou 4. Nem lembro, eu sei que foi Força umas foram vezes. 5. E aí, a hora que eu abaixava pra sentar na banqueta de novo, aí vinha a força de expulsar. Era. Né? Aí, no fim, que é aquela emoção, né? Ele já começou a sair. Ela falou, Sim. agora ele desceu e agora ele vai sair. Nossa, gente, meu Deus, tô lembrando Você aqui. lembra? Como Cara, foi? que legal. Foi muito legal. E quando ele coroou, né, que apontou lá, aí eu olhei e falei, nossa, ele vai nascer de verdade, cara. Meu Deus. Mas deu pra você ver? Tava atrás. Deu, eu vi, porque eu sou alto, né? E você tava na minha frente, aí eu ficava olhando assim, ó. Só que quando você olha por cima. Gente, foi muito emocionante. Por quê? Eu acompanhei a gravidez inteira, vi a barriga crescer, vi os momentos que ela passou mal. Mas a minha ficha caiu quando o Álvaro saiu, né? Quando eu vi aquele nenenzinho roxinho pendurado num cordão umbilical, aí eu olhei naquilo e eu vi. Aí eu pensei assim, caramba, agora eu sou pai. Porque antes estava aí dentro, né, da barriga dela. Pelo menos pra mim, não sei pra vocês, maridos, mas pra mim muito abstrato. Eu não conseguia entender, enxergar. Aí foi a hora do expulsivo. Nessa hora do expulsivo, eu me desesperei um pouco, porque a médica me falou assim, eu lembro que eu senti muito medo de não conseguir terminar, né? E aí a médica me disse assim, olha, a cabeça dele já tá aqui, quer pôr a mão pra ver? Eu falei, não quero! Eu falei, não, eu não quero. E eu olhando por cima, assim, ó. Sabe quando você sente aflição? Eu falei, não quero pôr a mão. Aí ela, tudo bem, mas agora você vai ter que fazer uma força muito forte pra ele poder nascer. Terminar de sair. Agora, essa parte, por exemplo, se fosse agora da Isabel, eu já não faria isso. Essa força muito forte, porque ele tinha que sair. Porque, na verdade, o parto ia acontecer naturalmente. E deu laceração. Então não precisava dela me conduzir, assim, fazer tanta força naquele último puxo, né? Sim. É porque ali fica todo mundo querendo que acontece logo. Exatamente, é isso aí. Querendo que acontece logo. Então, quando eu fiz essa última força... Ela quase me derrubou, gente. Nossa, lembra? Aí eu dei um grito. Foi. Aí eu estava atrás dela. Eu vou ter que aí, gente, olha só, eu tenho 1,86 m, 130 quilos. Então eu sou grande e pesado. Eu estava atrás de uma parede assim, eu vi, ela começou a fazer tanta força que eu não consegui segurar a Érica. Aí eu virei pra trás, aí eu apoiei na parede, aí eu falei, agora você vai fazer força, mulher. Segurei nela, aí ela fez uma forçona assim, e eu olhando, aí de repente saiu aquela criança. Nossa, foi incrível, cara. Aí, nossa, meu Deus, foi incrível. Aí ele veio direto pros meus braços, igual eu pus Foi exatamente igual tava no plano de parto. Aí ela já me deu direto nos braços, a hora que eu peguei. Nossa, foi muito emocionante, né? E eu vendo aquele moleque tudo sujo, tudo melequento, aquele cordão umbilical branco. Aí eu olhei aquilo e falei, gente,
Que agora é eu sou isso? pai, cara. É isso Deus é então. perfeito. Deus é perfeito. Né? Aí em incrível. seguida a gente começou a chorar, né? Porque é muito emocionante, né? Participar É um milagre. desse momento. É um da milagre, vida, né, cara? Deus Aí é a médica perfeito. no plano de parto tava que eu gostaria de cortar o cordão umbilical. É. Aí ela me perguntou, você quer cortar o cordão e tal? É, Aí ela me deu a tesoura, eu fui, cortei o cordão, né? Nossa, foi muito emocionante. Foi Meu muito Deus, gostoso. cara. Aí depois que ele Foi. veio pros meus braços, nossa, eu lembro de. Nossa, foi um alívio, assim, sabe? Foi uma vitória, uma conquista, Ai, que legal, algo cara. inigualável. Eu acho Foi. que saber que você conseguiu passar por tudo aquilo, sabe? Não, uma pessoa literalmente um processo, né? É um eu que processo. tinha medo até de injeção, né? Então, né, menino? Eu que tinha Olha medo até de só. injeção. Eu falei, meu Deus, eu não Que acredito, bênção, né? sabe? Mas o que me trouxe essa segurança foi, assim, saber o que estava acontecendo e fazer tudo, assim, bem certinho. O que estava na teoria, né? Eu confiei naquilo. Eu falei, não, Sim, foi se mesmo. é natural, vai acontecer. E confiei Me muito treinou, em Deus. é. A gente orou muito. Orou também. muito, apresentou o plano de parto. A gente orava pelo parto desde quando a gente descobriu a Sim. gravidez, lembra? É, e a gente orava muito também A gente para queria o parto. Deus normal. abençoar as pessoas do dia, né? Os médicos e os enfermeiros, né? Pra gente não pegar assim, ninguém atravessado, Isso, com má intenção, né? Isso. Porque essas pessoas infelizmente existem, né? Isso mesmo. Porque a gente deve, né, fazer essa oração, orar pelo dia do nosso parto. Com Porque certeza. pode ser que nada saia da forma que a gente espera, né? Exatamente. Então, e ter essa confiança em Deus e fé de que Deus vai conduzir do jeito que tem Exatamente. que conduzir. Isso Mesmo aí. que talvez não seja o que a gente espere. Com certeza. No nosso caso foi o que a gente Foi esperava. foi muito melhor. Foi muito melhor. Foi muito melhor. Né? Mas pode ser que não aconteça como, né, você está esperando. E ter essa confiança, de saber que Deus está no controle. Exatamente. E no fim vai dar certo, Deus entendeu? está no controle. Foi muito gostoso. Nossa, foi a melhor experiência da minha vida. E eu não vejo a hora da Isabel nascer. Agora é uma menina, hein, gente? Meu Deus, pai de menina. Jesus. A gente internou 8 horas, a Erika internou, né? E eu Entre acompanhei. 9 horas E 9. o Álvaro nasceu 9h15. Foi. Então é isso aí. 9h15 do dia 10 de outubro De 2023. 2023. 2023. Nossa, ele vai fazer 2 anos. Gente, passa muito rápido. Isso mesmo. Passa muito rápido, né? Gente, esse é o nosso primeiro Inscreve vídeo. no meu canal. Que Se eu vou inscreve ter no esse meu de canal maternidade. maternidade e deixa o seu like.